Nós estamos reunidos na volta do estudo do Livro dos Médiuns, capítulos 25, iniciando ele, das evocações, item 269. Acho que cada um lê um parágrafo, tá bom. Vai lá, Ana Paula, então, começa. Considerações gerais. 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Então vamos entender por que o Kardec fala dessa forma, que é preferível evocar, quer dizer, o chamado vir da nossa parte, do que esperar a comunicação vir naturalmente. Então, o primeiro ponto é que esse estilo de reunião era muito comum na época da codificação, em que eram pessoas que tinham um desejo sério de estudar, de melhorar, não existia ainda as obras de codificação, e o intuito era científico e filosófico, era justamente para poder tirar as dúvidas, obter as revelações, as comunicações sobre um determinado assunto. E da mesma forma que a gente tinha falado semana passada, o Kardec, como sendo um espírito superior, ele tinha essa condição de ele mesmo chamar, evocar e para vir a entidade que ele queria para às vezes tirar alguma dúvida, às vezes falar a respeito de algum assunto específico. Então, quando Kardec falou que era preferível evocar do que não chamar ninguém e ficar à mercê de qualquer espírito chamando, era no sentido desse tipo de reunião, né? Porque se não tem, vamos supor, uma reunião de estudo, né? Uma reunião para poder receber orientações, e aí você não chama ninguém, você não tem um objetivo claro, aí você fica à mercê realmente de qualquer entidade. Agora, vamos pensar quando a gente está no centro e tem um médium de psicografia para receber cartas familiares. Então já tem um objetivo. E quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está evocando quem? A gente está evocando os espíritos, os espíritos bondosos que organizam o trabalho para eles trazerem aqueles espíritos que necessitam mais. Então a gente não está fazendo a gente não está deixando de evocar e deixando ao sabor das circunstâncias. A gente já, no início da reunião, a gente já invoca os espíritos amigos para que eles organizem da melhor forma a ordem ou quem vai vir trazer as mensagens familiares.
a reunião de desobsessão, porque essas reuniões de cartas familiares, de desobsessão, o objetivo principal deles já não é mais científico ou filosófico de receber uma mensagem, uma orientação para compor o conjunto de revelações espirituais. O objetivo já é mais religioso, já é mais de caridade, já é mais de auxílio aos irmãos necessitados. Como o foco é o auxílio aos irmãos necessitados, aí já existe uma equipe espiritual que já organiza esse trabalho. Então, quando a gente faz uma prece inicial, por exemplo, na desobsessão ou no Evangelho, a gente já está evocando os bons espíritos para poder, os organizadores do trabalho, para já poder separar as entidades que vão comunicar naquele momento. Então, não é um negócio sem planejamento, que não está evocando ninguém, que está deixando ao léu, ao sabor das circunstâncias. Não. Está sendo realizada uma evocação, mas seguindo já algumas regras, alguns princípios que fazem parte desses trabalhos. Então é importante para a gente entender, porque esse é o capítulo de evocação. Então, sendo o capítulo de evocação, a gente tem que entender o contexto na época de Kardec e diferenciar da evocação daquela época da evocação de hoje. Então é importante a gente ter essa diferenciação. Bom, dando continuidade. Você lê para nós, Bárbara? Cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode-se suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazer no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam então frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Então, ele já dá ênfase nesse sentido, que não é errado nenhuma dessas formas. Né? É claro que nessa época Kardec evocava, porque fazia sentido para determinado assunto ele querer falar com determinada entidade, e aí ele já fala exatamente essa questão que a gente está frisando, que é o seguinte: quando a reunião ela é regular, então os espíritos já estão acostumados com essa disciplina, com essa continuidade, e eles já vêm já naturalmente. Quando é um trabalho então de desobsessão, que é toda semana, e já tem um projeto, já tem uma organização, já tem toda uma forma de trabalho. É muito importante a gente entender isso. Nessa época existia o intuito, por isso que ele fala aqui de receber, até as reuniões regulares que eles faziam eram para receber as orientações, para compor, para desenvolver a codificação. É claro que nesse desenvolvimento da codificação existiam alguns trabalhos que eles ajudavam algum desencarnado, que eles ajudavam, às vezes chegava alguém que estava, algum encarnado que estava com algum problema, e aí eles utilizavam aquela situação, inclusive para compor os estudos na codificação. Então, até as situações que
existia a ajuda de alguém, encarnado ou desencarnado, tinha o propósito de ser um exemplo, uma lição para compor a codificação. Então já existia esse propósito. Quando agora o propósito é exclusivamente fazer o bem, é claro que existe orientação, é claro que tem mensagem inicial do trabalho, tem os espíritos que comunicam, os benfeitores para dar orientações, isso existe. Mas o principal propósito é o auxílio dos desencarnados. Então, quando tem esse propósito, aí a gente não precisa preocupar com evocar. Por quê? Porque aí, como o trabalho é continuado, já vai vir as entidades corretas, já é organizado pelos benfeitores espirituais, já tem toda uma... É por isso que tem algumas partes de Kardec que ficaram, que necessitavam de algum tipo de desenvolvimento. É justamente por isso que ele veio como Chico Xavier, para justamente completar essas partes que ficaram, não é que não foram ditas, mas que ficaram por desenvolver. Então, essa parte da evocação, ela ficou por desenvolver. Por quê? Porque na época de Kardec, o foco era científico e filosófico, de construção. Com o Chico, o foco já era a utilização da mediunidade com o intuito de auxílio, de caridade. Então, aí surge o livro de desobsessão, aí surge Nos Domínios da Mediunidade, para poder desenvolver como que funciona um trabalho de auxílio, um trabalho mediúnico. Então, vem esses desenvolvimentos naturais. Quer dizer, se não fosse isso, a gente estaria preso nessa questão de evocação até hoje. Né? E não é o propósito. As evocações aconteciam para que a doutrina espírita se estabelecesse. Tanto é que, como é que o Chico fez? Que é o próprio Kardec. Como é que ele fez? Ele participou 60 anos de trabalho de desobsessão, nesses moldes do livro de desobsessão. Prece inicial, aí evoca os espíritos benfeitores, depois tem a leitura é antes, depois a prece inicial, depois vem a comunicação inicial dos benfeitores, depois vem a comunicação dos necessitados. Então já tem uma organização, já tem uma ordem, e aí não precisa mais preocupar com evocar uma entidade específica. Né? E por que ele fala assim que tem que estar o trabalho muito bem organizado, senão pode comparecer um espírito, às vezes mal intencionado ou brincalhão, né? Por isso que é importante que os componentes têm que estar focados na mesma sintonia, com o mesmo propósito, o trabalho ter essa vibração para favorecer a ação dos benfeitores, para a gente conseguir fazer o que a espiritualidade organizou. Então, hoje é mais comum de forma espontânea, mas para que ocorra dessa forma espontânea e correta, o grupo tem que estar unido, com o mesmo propósito e com o mesmo pensamento. Por isso que, para que ocorra um trabalho dessa magnitude, é preciso se preparar, é preciso estudar, é preciso conhecer. Não dá para a pessoa começar a trabalhar assim sem saber o que está fazendo. E lá na época de Kardec, quando tinham lá os eventos anteriores, lá as mesas girantes, aquelas evocações eram só comunicações, na época. Era meio que para mostrar, não era? Porque Ou naquela era? época o pessoal ele precisava ver, né, para acreditar, não é? Assim, as mesas girantes, o que acontece? Na codificação, era necessário que houvessem mais efeitos físicos do que efeitos inteligentes. Por quê? Porque como precisava ser provado cientificamente a existência dos espíritos, precisava dos fenômenos materiais, para que se pudesse registrar, se pudesse pegar esses fenômenos materiais, porque como é uma doutrina que tem ciência e filosofia, não era simplesmente chegar e falar que aconteceu e é assim. Não, precisava provar, tanto por experimentos. É claro que não dá para fazer o experimento seguinte. No método científico, a gente
repete aquele experimento, cria hipóteses e chega a uma conclusão. Só que como que você vai repetir esse processo, sendo que os seres que fazem as manifestações são inteligentes e eles se comunicam quando eles querem. Então não dá para você esperar fazer um experimento e sempre ter sempre que você, por exemplo, vou jogar uma maçã, ela vai cair com a mesma velocidade sempre. E vai ter o atrito do ar, então você consegue colocar uma fórmula e consegue, com esses experimentos, chegar numa conclusão. E toda vez que você fizer, vai acontecer da mesma forma. Os efeitos físicos e os efeitos intelectuais já não acontecem da mesma forma, porque cada vez que eu fizer, vai vir uma resposta diferente e vai depender da vontade do espírito. Então, você tinha primeiro o resultado, o acontecimento, e aí você tinha que... Então, era o fato, lá era um fato, né? A mesa levantou, comunicou, respondeu, então isso aí já é um fato. Você não começou com uma hipótese, você já começou com um fato. E aí desse fato você consegue remontar e chegar a um princípio de como funciona esse fato. Então ele teve que fazer uma metodologia científica inversa. Mas com o mesmo objetivo, então, de instrução e para auxiliar na codificação. Porque tinha esse propósito que primeiro você tinha que construir a base, você primeiro precisa construir o edifício. Senão o Kardec seria só mais um igual os outros da época, porque ia se passar por alguém que estava falando que via. Por conta dele, né? Então, os fenômenos eram primeiro para provar, né, para todo mundo, grupos grandes, que não era manipulação. E o Kardec ele tinha que fazer dessa forma, que antes de começar o espiritismo ser útil para a sociedade, né, e trazer os resultados esperados, ele tinha que primeiro ser construído, né? Primeiro tinha que ser estabelecido, né? Então, não tem como você estabelecer uma doutrina sem antes você estabelecer uma lógica e estabelecer um conjunto de princípios. E todos eles comprovados, né? Experimentados, comprovados. Então, a principal parte científica do espiritismo é a parte que envolve os fenômenos mediúnicos, porque com os fenômenos mediúnicos você consegue provar a comunicação do espiritual com o material. Então, com essa parte científica, através dos fenômenos mediúnicos, você consegue criar essa parte experimental. Tanto é que teve o William Crookes, teve aquele italiano também, eu esqueci o nome, Ernesto Bosano, o próprio do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle. Então teve o Richer, teve vários cientistas que comprovaram a questão da existência do mundo espiritual. E precisava ser dessa forma, porque senão você não estabeleceria a doutrina. A partir do momento que se estabeleceu a doutrina, aí você pode começar a utilizar a parte prática. Por isso que o Kardec ele focou mais na construção, ciência e filosofia. Tanto é que o Evangelho é um livro só, né? Você pode pegar todos os livros de Kardec, Revista Espírita, todos os livros é um do Evangelho. Então precisava ter uma elaboração de uma parte prática que fosse que fosse você utilizar o espiritismo para trazer o benefício para as pessoas, mesmo na parte mediúnica. Então vem o Kardec como Chico, e aí ele foca na parte do Evangelho, porque aí você pode ver que a maior parte das obras é focado no Evangelho ou na aplicação do Evangelho pela mediunidade. Então, por exemplo, Kardec ele não falou muito do mundo espiritual. Você vê algumas coisas que ele fala na Revista Espírita e no Céu e Inferno. Algumas comunicações que falam como é que é no mundo espiritual.
E aí vem o André Luiz e traz todo um aprofundamento de como que é a vida no mundo espiritual. Principalmente a vida no mundo espiritual mais próxima da Terra, né? Porque ele não foca muito na vida espiritual elevada, né? Ele foca na vida espiritual mais próxima aqui do umbral, aqui, né? Mais aproximado da matéria. Mas é um ponto importante porque até então as pessoas não tinham muita noção, pela codificação de Kardec, como que era o mundo espiritual, de fato, a vivência diária. E aí vem André Luiz. Essa parte é uma continuação da parte científica e filosófica, só que não foi o foco principal. O foco principal, você pegar os livros que tratam de evangelho e da aplicação do evangelho, é a maior parte do Chico. As cartas familiares, os trabalhos de sopa, cesta, atendimento, né? Os livros, os romances de Emmanuel, os livros que falam das interpretações de Emmanuel dos versículos do Evangelho. Então você vê que é muito mais focado na parte prática do Espiritismo. E o Chico mostrando como é que é ser médium, como é que tem que ser o modelo de médium, como é que é você desenvolver a mediunidade, você trabalhar a mediunidade. Então você percebe que com Kardec é a parte de concepção, né? É a parte de estruturação. E o Chico é a parte de aplicação, é a parte prática da doutrina. Então tem essa. E isso é importante para a gente entender por que o Kardec fala da questão da evocação. Então, Chico, se você puder ler para nós? 270. Isso. Quando se deseja comunicar com um determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Item 203. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou estou aqui, ou ainda, que querei de mim. Às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão às perguntas que lhe queria dirigir. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que se lhe façam, devem evitar-se as formas secas e imperativas, que constituiriam para ele um motivo de afastamento. As formas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e, em todos os casos, cumpre que o evocador lhe dê prova de sua benevolência. Então aqui o Kardec está demonstrando como que ele faz a evocação do espírito. Vamos continuar então. Vai lá, Letícia. Surpreende, não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo na primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. É com efeito o que se dá, quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada, e como temos sempre conosco nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium ou do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, que o vai buscar, para o que não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir de pronto, o mensageiro, os pagãos, diriam Mercúrio, marcam prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou. Podem então começar a ser feitas as perguntas que se lhe quer dirigir. O mensageiro nem sempre é um intermediário indispensável, porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme dito no item 282, pergunta 5, sobre o
o modo de transmissão do pensamento. Vocês lembram que a gente estudou isso semana passada? Uhum. E a gente abriu ao acaso, né? Então, olha só como que... E aí, para quem quer relembrar, só pegar, porque a gente não gravou, né, na semana passada, né? Mas aí pega lá o item 282 e estuda lá sobre o modo de transmissão de pensamento. Mas vocês percebem que ele está aqui só elaborando como que ele fazia, né? Para evocar o espírito. Nas cartas familiares, acontece de forma semelhante, porque quando o familiar não pode vir, mas é o dia dele falar, aí alguém pode falar por ele, ou alguém pode dar um recado explicando como é que ele está, né? Então acontece de forma semelhante. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma forma sem consequências farão melhor abstendo-se. Então, para qualquer tipo de trabalho, né, que a gente vai realizar, a gente precisa ter sempre em mente que é um trabalho sério e que a gente precisa elevar o pensamento a Deus, né? Para que os propósitos realmente sejam concluídos. Raquel? Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciais. Para isso, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, e já no item 193 vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Ó, isso que é importante a gente saber. Toda mediunidade, a gente tem uma ligação fluídica do espírito com o médium. Psicografia, psicofonia, o médium quando ele vê, né, que é a clarividência, ou a clareaudiência quando escuta, sempre tem uma conexão com algum espírito específico. E essa conexão, o espírito, por exemplo, quando é para clarividência e clareaudiência, normalmente o que acontece? O médium se liga a um benfeitor e esse benfeitor vai falar alguma coisa ou vai mostrar alguma coisa que ele queira que o médium veja. Por isso que ele não consegue ver o ambiente inteiro, a não ser que o espírito queira que ele veja o ambiente inteiro. Mas, então, na mediunidade, o médium está sujeito àquela conexão com aquele espírito. Então, não é assim, eu sou médium, eu vou ver todo o ambiente espiritual da forma que ele é. Não é assim que funciona, até porque os ambientes espirituais são regiões, são dimensões. Então, por exemplo, o espírito que está numa elevação maior, ele consegue ver todas as dimensões anteriores. Mas, por exemplo, pode ter um benfeitor, um espírito bom, que não consegue ver o que está acima dele. Então, pode ter coisas, pode ter espíritos presentes ali que ele não consegue ver. Por isso que existe mediunidade no mundo espiritual também. Existe materialização no mundo espiritual, existe incorporação no mundo espiritual. E aí, como é que funciona essa incorporação? O espírito vai, por exemplo, o espírito elevado, ele não pode, naquele momento, vir até aquele lugar, e aí ele pode, por exemplo, incorporar em algum médium e dar a sua mensagem, normal, porque ele está numa dimensão mais elevada ainda. Então, a mediunidade, ela funciona numa conexão fluídica do médium com o comunicante. Então, e às vezes, não há sintonia. Então, o médium não tem... porque assim, o médium com o espírito comunicante tem que ter vamos dizer assim, não é que tem que ser da mesma evolução, mas tem que ter algum tipo de conexão de ideias ali
coisas em comum. É igual um relacionamento. Você não vai conseguir relacionar com alguém que você não tenha Compatibilidade, né? isso, similaridades de ideias em comum que faz com que tenha aquela aproximação. Então, se um médium não combina com o espírito, ele não vai conseguir comunicar. Por quê? Porque a comunicação mediúnica é justamente essa conexão de sintonia. Isso pode ser um pouco nível de apego à matéria, desprendimento à matéria, por exemplo? Pode. Mais apegado à Se o matéria, médium é vai muito vai ter contato com espíritos apegados à matéria. Um mais desprendido vai ter contato com os mais desprendidos. o exemplo, a mediunidade em si, a ostensividade da sua mediunidade, ela tem a ver com o seu aspecto físico, né? Porque a mediunidade, ela é uma questão orgânica. Só que a conexão aí vai depender da evolução moral. Então, por isso que é importante, por isso que as pessoas perguntam, como é que eu desenvolvo a mediunidade? Desenvolve moralmente. Por quê? Porque o desenvolvimento moral nos permite comunicar melhor ou ter mais opções de comunicação com os espíritos mais elevados. Exatamente. Então, se não tem elevação moral, como é que você vai conseguir comunicar com o espírito elevado? Não tem jeito. Então, a evolução moral está atrelado não com a sua capacidade mediúnica, mas com a sua capacidade de conexão com determinada entidade. Essa questão de conexão do médium, por exemplo. Aí ele só consegue, no caso que foi evidente, ver o espírito está conectado a ele. Não é isso? Ver o que o espírito está conectado a ele quer. Aí, por exemplo, se tiver 2, 3 espíritos no lugar, aí um só consegue conectar. Ele não consegue ver os 3 espíritos que estão ali, por exemplo. Consegue ver um espírito que está conectado a ele. Se o que estiver conectado a ele quiser que ele veja os outros, ele vai ver. Mas pela conexão desse. Quando não é atrelada a conexão de um, aí já é um efeito físico, materialização, porque aí todo mundo vê. Entendeu? Mesmo na materialização, ainda tem uma questão dimensional, uma questão energética, porque algumas pessoas, vamos supor, tem um trabalho de materialização. Algumas pessoas podem não ver a materialização pela questão de vibração. Porque aquilo que está sendo materializado tem uma vibração específica. Então, se aquela pessoa tiver numa vibração baixa, tiver numa situação por exemplo, de incredulidade, É igual quando Paulo ele também não vai ver. Paulo viu Entendeu? isso, os soldados que estavam ali não viram. Então, aí você acha que era materialização ou que era clarividência? Esse caso é clarividência. Não era, né? Porque se nenhum viu. Clarividência. Jesus conectou com ele. Olha pra você ver ele foi o médium de Jesus naquele momento, né? E se Jesus conseguir, e mesmo com todos os crimes que ele cometeu, que ele perseguiu cristãos e tudo mais, mas Jesus sabia as possibilidades elevadas que ele já tinha, né? Então, e Jesus também, como espírito perfeito, ele consegue conectar, ele consegue conectar com quem ele quiser. É claro que aí essa conexão vai depender da pessoa, né? Por exemplo, se aquela pessoa ela não tiver possibilidade de ver Jesus, ele vai sentir alguma coisa, alguma ideia, alguma inspiração, né? No caso de Paulo de Tarso, porque como ele tinha um compromisso direto com Jesus, ele precisava ver Jesus. Aquilo ali era importante para ele. E ele ficou cego porque aquele impacto moral foi muito grande, por isso que ele ficou cego. É uma luz muito forte, né? Você vê que não cegou ele organicamente, né? Não inutilizou o olho dele, né? Foi uma cegueira temporária, espiritual, que quando Ananias deu o passe, ele retomou, né? A visão. Mas aí então a gente tem que saber essa diferença.
a materialização, os espíritos vão pegar o fluido vital do médium, que a gente fala de ectoplasma, né? Que o médium de efeito físico ele tem essa possibilidade de doar esse fluido, e aí vai pegar esse fluido e vai misturar com o perispírito do espírito e vai conseguir formar uma massa visível. Mas essa massa visível, ela tem o fluido da matéria e tem o fluido espiritual. Então ele não é uma coisa, ele não é uma matéria pura, entendeu? Quando Jesus voltou para falar, né, que estava tranquilo e tal, foi materialização. Materialização. Aí no caso de Paulo de Tarso foi clarividência. É. Foi materialização. Isso. Assim, de Jesus para Paulo, a gente não pode cravar que seja, mas o mais provável é que fosse uma situação de clarividência, ou uma aparição, porque existe também a aparição. A aparição já é uma coisa interessante, porque ela, mesmo sendo uma ligação da pessoa que está vendo com o espírito, outras pessoas podem ver. Depois vocês pegam para estudar, a gente já estudou aqui a aparição no livro dos médiuns, mas a aparição, ela envolve alguns fluidos do médium, que está conectado com o espírito, que pode ocasionar que outras pessoas vejam. Isso é interessante. Que aí ele conta de um caso, não sei se você lembra desse caso, do menino que ele ficava vendo um familiar dele, aí andou com ele um tempão na rua, aí foram no comerciante, o comerciante viu o menino. O comerciante viu o menino, é porque a tia Raquel ainda não estava ainda nessa época. Nem a Bárbara, o Chico também não estava, acho que a Letícia também não. Então, tem esse caso de aparição que é interessante ler, porque já é uma possibilidade específica. É o que faz, por exemplo, a possibilidade de Jesus aparecer para a gente na forma de um mendigo, e é Jesus, e a gente acha que é alguém encarnado, e não é. Né? Já várias vezes isso acontece. Algum espírito elevado, até mesmo Jesus, ele se disfarça de um mendigo, por exemplo, você vê ele como se fosse um encarnado normal, é uma aparição. A história do pão, você lembra disso? Tinha uma história do pão. Uma família bem carente mesmo, e convidou Jesus falou que ia lá para comer o pão. E aí eles arrumaram a farinha, bem, assim, uma coisa bem sacrificada mesmo, né? Eles fizeram um pão para oferecer. Aí bateram na porta. Eles pensaram que fosse Jesus, era um mendigo. Aí pediu um pedaço de pão. Aí eles deram um pedaço de pão. Mais tarde, um pouquinho antes de Jesus chegar, bateram de novo na porta, era outro pedinte. Aí ele também ofereceu pão. Então, quando Jesus chegou, eles foram se desculpar. A família foi desculpar por não dar o pão inteiro. Aí Jesus disse que era ele mesmo que tinha vindo pegar o pão, entendeu? Uhum. Então, por uma questão de caridade, né? Eles não negaram, eles foram caridosos. É isso mesmo. E isso é muito comum acontecer, viu? Isso não é uma coisa que não acontece, não. É muito comum esse tipo de situação de aparição, a gente achar que é uma pessoa que é o encarnado, na verdade não, é um desencarnado que apareceu ali, comunicou, parecia que era alguém normal e depois... eu ia falar também, leu aqui o 272, né? Deixa eu ver o que era que eu queria falar. Ah, sim. Aqui prova, mais uma vez, que essa questão da evocação era específico. Tanto era específico, olha lá, ó, que para que o médium tivesse condição de atender a uma entidade específica, uma resposta específica, era um médium raro. Viu o que ele fala ali? Quer dizer, e nessa época apareceram esses médiuns especiais, porque nessa época precisava disso, de evocar um espírito
certo para atender uma resposta específica. Não é qualquer médico que consegue isso. Normalmente o médico tem mais facilidade para atender uma resposta espontânea. Agora, quando é uma resposta certa e uma questão circunstanciada, que fala aí, com resposta precisa e chamando um espírito certo, um espírito evocado, precisa ser um médium especial, que ele tem que ser reflexível, positivo, ele tem que ter algumas características próprias, necessárias, e além de tudo isso, a questão fluídica dele tem que bater com o espírito, senão o espírito não consegue comunicar também, se o médium não tiver essa sintonia. Mas essa relação fluídica, ela também é trabalhada, né? Às vezes o médium não recebe aquela comunicação, mas o espírito ali, ele está no trabalho várias e várias vezes para trabalhar essa relação fluídica com o médium, para se encontrar. Só se for um espírito que tenha uma necessidade, que tenha um compromisso de trabalhar com aquele médium. Ou se não tiver outra opção, se tiver só aquele médium e o espírito precisar comunicar. Aí vai utilizar do que tem. Mas o que pode acontecer é o seguinte, à medida que o médium vai melhorando, por isso que é tão importante o médium estudar e praticar o bem, à medida que ele vai melhorando, se a comunicação é difícil, ele vai facilitando essa comunicação, porque ele vai sintonizando melhor com aquele espírito. Ele vai adquirindo, ele vai melhorando a sua frequência e vai chegando perto da frequência do espírito para conseguir comunicar, entendeu? E outra coisa, o espírito vai falar sobre um assunto. Se aquele médium não conhecer aquele assunto, ele não vai conseguir falar também. Porque o médium precisa ter aquela base, precisa ter aquele conhecimento, porque senão é igual, por exemplo, você tem lá um homem das cavernas. Ele não sabe, nunca teve uma existência que ele aprendeu a escrever uma letra. Se o espírito for comunicar com ele, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que primeiro guiar a mão dele para fazer letra por letra, porque ele nunca viu letra, entendeu? Então, o médium ele tem que ter o conhecimento, ou pelo menos alguma coisa sobre aquele conhecimento que permita que tenha comunicação. Se o espírito não tiver cru, se o médium tiver cru, não tiver conhecimento nenhum, o espírito não consegue falar sobre aquele assunto. E quando é uma situação assim, o espírito é tão trevoso, tá tão nervoso, que fala assim pro médium, não é o momento certo de ter essa comunicação. É como se tivesse essa comunicação naquele estado que o espírito está, pode danificar o médium. Não, aí no caso não é o espírito trevoso que fala isso, né? Não é. É o espírito que está coordenando o trabalho que fala isso, né? Que não é o momento dele comunicar, mas mais com relação à condição do espírito. Ele não vai prejudicar o médium porque existe aparelhagem, existe organização, existe assistência espiritual. Isso aí não tem essa questão de danificar o médium. Até porque, por que a gente consegue ser médium de qualquer espírito sofredor? Porque a gente já tem essa bagagem, a gente já passou por isso. Agora, a gente ser médium de algo que a gente não viu ainda, a gente precisa primeiro galgar para conseguir ter uma conexão mínima, entendeu? É igual, por exemplo, um espírito, eu só aprendi a somar. Como é que eu vou saber como é que funciona a raiz quadrada? Exige primeiro eu obter alguns conhecimentos, experiências para conseguir conexão. Agora, se tiver um espírito que esteja querendo falar falar sobre o número 2, eu já conheço o número 2, eu vou conseguir normal. Então, o que a gente está falando é de espíritos superiores e o médium numa condição menor, né? Agora, a gente consegue ser médium de espíritos mais atrasados porque a gente já passou pelas fases de atraso, então a gente sabe o que é.
Apesar de que, mesmo nessas questões dos espíritos mais atrasados, existem aquele tipo de comunicação que a gente afiniza mais. Ah, aqui tem um médium que recebe mais suicida, outro médium recebe mais espírito atrelado aos bens materiais, o outro recebe espírito mais atrelado a ciúme, a vingança. Não é que aquele médium ele tem essas características, ele pode ter resquícios dessas características, que dá algum tipo de conexão. Não pode ter passado por isso em outra vida, tipo, Isso. um médico que já cometeu suicídio em alguma vida. Isso. Não necessariamente que ele tenha essa dificuldade, né? Mas seja uma experiência já... Já passou, Pode pegar água lá para ela. Por exemplo, se eu já tive envolvimento com droga, eu vou conseguir ajudar muito mais uma pessoa que está passando por essa dificuldade do que uma pessoa que nunca mexeu, né? Então, você ter algum ponto de contato, né? De conexão, né? você não tá com calor? Não, tô com nossa de vômito, suando frio. Mediunidade. Deixa eu só... Primeiro começou com sono, e parava de sair água no meu olho, eu abria a boca, você já... Eu vi antes de você aqui. Você já.